Vamos hoje refletir um pouco sobre o Salmo primeiro, o Salmo 1, primeiro Salmo, né? Então, o saltério hebraico, geralmente colocado dentro da categoria de literatura poética, né? Os livros poéticos, a poesia hebraica, literalmente profecia, né? Os salmos são profecia. O saltério era o inário dos hebreus. A maior parte do salmo foi escrito por Davi. Davi com certeza tinha um dom na área de música, né? Tocava harpa. E portanto compôs muitos salmos. Naturalmente tocava na harpa esses salmos. Mas geralmente há outros salmos dos levitas, Asaf, Ramã, Jedutum, e eles eram profetas. Então, portanto, os salmos são profecia pura. E vamos ver aqui essa poesia hebraica do Salmo 1. Os salmos não estão colocados na Bíblia em ordem cronológica, o arranjo dentro do cânon. Mas vamos analisar um pouco aqui, refletir um pouco no Salmo 1, como sendo palavra de Deus, orientação de Deus. E neste caso aqui, o Salmo 1 entende-se que seja da autoria realmente de Davi, embora não conste isso aí no original, né? Deduz que seja de Davi. Ele faz uma comparação entre a vida do justo e a do ímpio. Por assim dizer, baseando neste salmo, nós temos dois tipos de pessoas na terra: o justo e o ímpio. Em todas as épocas, né? O justo e o ímpio, a humanidade pode estar dividida nessas duas categorias: o justo e o ímpio. O justo no sentido daquele que pratica a justiça, que na verdade, quando Deus fala para Abraão, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus fala que ele chamou Abraão para que ordene a seus filhos depois dele para praticar justiça e juízo na terra. Então, baseando nessa concepção veterotestamentária, o justo é aquele que pratica justiça e juízo na terra, enquanto que o ímpio é aquele que pratica impiedade, né? Existe a palavra piedade, ou uma pessoa piedosa, e o ímpio é exatamente o contrário disso, né? Impiedade, ímpio, pratica maldade, injustiça. E aí esse Salmo 1 ele fala alguma coisa a respeito desses dois personagens, o justo e o ímpio. E acredito eu aqui que Deus não está perguntando se a pessoa é religiosa ou não, né? Ela está simplesmente tratando da conduta dos seres humanos na terra. Por isso que com aqueles que dizem que a Bíblia é um livro religioso, isso pode ser uma inverdade, né? Pode ser uma estratégia do inimigo para desqualificar a Bíblia como sendo um livro meramente que trata de religião, né? E até mesmo o conceito do que é realmente religião é um conceito prejudicado, porque parece que religião é um departamento da vida humana que deve ser deixado de lado, né, para essa área, enquanto que a verdadeira vida mesmo na sociedade é outra coisa que não inclui a parte religiosa. Isso pode não ser verdade, né? Com certeza não é. Então a Bíblia é um livro de verdade. Creio que assim, a Bíblia é um livro que fala a verdade. Até mesmo quando ela trata de história, de ciência, filosofia, a Bíblia fala a verdade. Eu creio que a Bíblia foi dada
por Deus para o ser humano, a fim de que ele não seja enganado, iludido, ludibriado pelos poderes das trevas, porque a Bíblia fala a verdade. Então, nesse caso aqui do Salmo 1, como está se tratando de conduta, ou a conduta do ímpio, ou a conduta do justo, vamos ver um pouco aqui o que diz, né? Essa escritura. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui ele começa de uma maneira negativa, né? Mostrando como não deve ser. O homem bem-aventurado, ele não anda dessa maneira, não pratica essas coisas. Aliás, essas três palavrinhas aqui, três verbos, né, de movimento: anda, detém e assenta. É um processo, que o homem bem-aventurado não anda nesse processo, mas Deus, na sua sabedoria, está revelando aqui como é que o mal age na personalidade humana e na formação do caráter humano, e que pessoa bem-aventurada é aquela que não segue esse processo. Primeiro ele anda, depois ele se detém e depois ele se assenta. Ou seja, há um processo como é que o mal se instala na vida do ser humano. Não é assim de uma hora para outra, né? Essa questão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu creio que essa expressão tem eco no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Algumas traduções trazem as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Parece ser semelhante àquele ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Então, o homem que aqui nesse caso seria anda, né? O que anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o que não anda, mas o que anda no conselho dos ímpios, conselho é o que você ouve de alguém, né? Geralmente de alguém com quem você anda, com quem você se acompanha, mais companhia, né? Você vai ouvir coisas e você vai acabar sendo influenciado, né, por essas pessoas. Por isso que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias elas acabam influenciando o ser humano, né? E é por isso que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aí: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E para andar no conselho dos ímpios, ele teria que estar acompanhado com os ímpios. Então essa questão de com quem nós vamos nos acompanhar, com quem andamos, com quem nós conversamos, de quem nós ouvimos conselhos, e por quem nós acabaremos sendo influenciados, seja para o bem, seja para o mal. Aqui o conselho da Bíblia é: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que está andando, em movimento, né? Aliás, esse salmo fala de caminho. Caminho é por onde você anda. A Bíblia fala muito de caminho, denota movimento. Tem até um Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o caminho é por onde você está andando, né? Tem também uma passagem onde Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Então já a Escritura já está dando aí uma dica que o caminho que leva à vida é estreito. Naturalmente que quem anda no caminho estreito, que conduz à vida, não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Porque esse caminho estreito, esse caminho do justo, por assim dizer, que está falando do ímpio, mas do meio negativa, o ímpio não vai andar por ele, né? Então quem anda no caminho estreito terá por companheiro de jornada pessoas da mesma índole, dos mesmos valores, e por isso essa pessoa será influenciada por gente de boa qualidade, né? Gente piedosa. Mas ele vai andando, aí diz aí, nem se detém no caminho dos pecadores, porque é um processo, né? Eu não sei quem já disse, eu não lembro que eu li isso em algum lugar, que diz assim: quem não se livra dos pequenos erros não tarda a cair nos grandes. Então a pessoa que está andando no caminho dos ímpios, e ouvindo o conselho dos ímpios, ela vai chegar um momento que ela vai se deter, né? Aí, porque enquanto ela está em movimento, ela pode estar caminhando em outra direção, né? Saindo daquela situação, mas quando ela se detém, que ela para, então já o perigo cresce aí, né? Se detém no caminho dos pecadores, né? E aqui a Bíblia fala os pecadores, porque na verdade esses ímpios que a Bíblia está falando aqui são na verdade pecadores, né? Então se detém no caminho dos pecadores. E aí eu já quero dizer que crente não, tecnicamente crente não é pecador, né? Crente não é pecador. Pecador é o profissional do pecado, né? Como nem todo mundo é jogador de futebol, por exemplo, ou mesmo de voleibol, ou de basquete, ou de qualquer outro esporte. Vamos pegar o futebol. Jogador, todo mundo pode jogar pelada, pode jogar como apenas uma coisa assim passageira, pontual, né? Agora, o jogador mesmo, ele é profissional, ele joga, ele se prepara, ele joga frequentemente, se prepara, está envolvido naquilo ali. Então, é a profissão dele, jogador, é a profissão do jogador. Encanador, que mais? É a pessoa que é especializada naquilo, né? Agora, pecador, exatamente esse que é especializado no pecado. Peca o tempo todo, a natureza dele é pecaminosa. Então é por isso que se diz assim: o ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Eu creio que o ser humano peca porque ele é pecador, né? Já que Jesus várias vezes usa o exemplo da árvore. A árvore dá aquele fruto porque a natureza dela é aquela. Então o fruto do pecador é pecado. E aí o crente não é chamado de pecador no Novo Testamento, né? Pelo contrário, é chamado de santo. Que o crente é santo. Os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em tal lugar, né? O crente é santo. Porque santo aqui significa separado. Naturalmente há outra conotação para santo, que é a pessoa que se abstém de impurezas morais, espirituais, né? A santificação, no caso aqui, seria a purificação de pecados, né? de impurezas espirituais e morais. Então, o não se detém no caminho dos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Paulo diz: agora não somos mais, agora nós somos santos. Mas santos ainda peca, mas só que é uma eventualidade, né? É uma exceção, um pecado na vida do crente. E essa ideia de nós não termos coragem de dizer que nós somos santos,
é porque, por causa do conceito, acredito que a Igreja Católica, ela, na sua teologia, ela deu a conotação de santo para aquelas pessoas que foram canonizadas, né? Através de um processo de que elas fizeram milagres e coisas, são super-homens da vida cristã. Mas o conceito do Novo Testamento é que santo é o crente, foi separado, santo é separado. E aqui, né, o caminho dos pecadores, né, não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele, além de ele se deteve, agora ele se assentou. É uma posição mais definitiva, né? Agora ele se assentou na roda dos escarnecedores. Porque o conselho dos ímpios e o caminho dos pecadores vai desaguar exatamente nos escarnecedores, né? Na zombaria, no escárnio, geralmente contra as coisas sagradas, contra as coisas de Deus, contra os valores cristãos, ou até mesmo judaico, né? Porque o judaísmo é também baseado no Antigo Testamento. Então, os escarnecedores são os zombadores que debocham. E aí, o justo não deve ter parte nessa roda de escarnecedores. Para que ele seja bem-aventurado, então a gente já vê por esse versículo aí, que a vida do crente, ela tem uma certa limitação, ela tem várias limitações, né? Ele é muito assim, o crente ele é, sem precisar ser antipático, o segregado, né, o alienado, mas ele é uma pessoa que observa determinados princípios, de não se misturar, né? Não se misturar demais, no sentido de se corromper, de compartilhar, de concordar com as práticas ímpias dos ímpios. Mas mesmo sendo uma pessoa humilde, né, e tendo que conviver com todo tipo de gente, mas manter uma conduta piedosa. Esse é o bem-aventurado aí, o saltério já começa assim, né? Agora, ele faz aqui um contraste no verso 2 do Salmo 1, e ele vai dizer o seguinte, agora ele vai falar do justo, né? Ele vai falar do justo, vai assim. Em vez de ter toda essa prática, mas antes disso, antes de passar para isso aí, eu quero dar uma olhada em Gênesis capítulo 13, porque quando eu leio a história de Ló, eu percebo que Ló se encaixa perfeitamente nessa descrição feita no Salmo 1, versículo 1, né? Que ele observou, acredito, todas essas etapas do processo do pecado na vida dele. Então vamos ver aqui, Gênesis 13, verso 12, olha só. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Tem uma tradução que ficou na minha mente gravada, uma das primeiras versões que eu li, que diz assim: e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Então, eu acredito que Ló, ao se separar de Abraão, ele entrou nesse processo de aproximações sucessivas, né? Ele armou a sua tenda próximo de Sodoma, e foi armando mais para próximo, mas chegou um dia que ele acabou indo morar em Sodoma, né? Isso aí ilustra como é que o mal procura se infiltrar na nossa vida, pouco a pouco, né? Começa devagar, às vezes disfarçado, de maneira subliminar, e aí entra aquela história, né? Quem não se livra dos pequenos erros não tarda a cair dos grandes. E aí nós vamos encontrar Ló morando em Sodoma, né? E aquele negócio do não se assenta na roda dos escarnecedores, vamos ver aqui o que diz Gênesis 19, 1, que vai mostrar o seguinte, veja só, Gênesis 19, 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Olha só, se encaixa perfeitamente, né? Ló estava assentado à porta de Sodoma. Ele já estava sentado na roda dos escarnecedores, já tinha se estabelecido naquela cidade, ele já
fazia parte já da sociedade sodomita. Alguns acham até que ele já estava na função de juiz, porque sentar na porta ali podia implicar no poder judiciário. O juiz sentava à porta para julgar, né? Não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. A porta é o local do julgamento do juiz. Então Ló, ele cumpriu esse processo do Salmo 1. E aí na sequência de Gênesis 13, 12, o verso 13 diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É interessante que essa escritura aqui não faz nenhuma ressalva, né? Ela classifica os homens de Sodoma, sem nenhuma exceção. Ele diz aqui, eram maus, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui a gente já percebe, por isso que eu digo, a Bíblia é um livro que fala a verdade, né? E existem pessoas más no mundo, né? Ela já tem a natureza má, tem a natureza ruim, a natureza maldosa. E essa é uma descrição. Os homens de Sodoma eram assim, né? E Ló, que era um homem justo, né? O Salmo 1 vai falar do justo e do ímpio. Ló era um homem justo, né? No Novo Testamento, segundo a carta do apóstolo Pedro, 3 vezes diz que Ló era justo, mas ele foi habitar no meio dos ímpios, né? E em virtude daquelas circunstâncias que ele veio ali com Abraão. Então percebo hoje que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó nunca moraram em casa. Eles não tiveram casa na terra, não moraram em cidades, eles moravam em tendas, né? Todo o tempo que eles viveram foi muito tempo. Eles peregrinavam e moravam em tendas. Eles eram como que nômades, né? Porque a tenda, você arma a tenda hoje, amanhã pode desarmar e continuar caminhando. Então eles peregrinaram na terra da promessa, a terra de Canaã. Mas eu acredito que Ló realmente deve ter cansado daquela peregrinação, e aí ele seguiu esse processo. Ele andou no caminho, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos escarnecedores. Nós já sabemos o fim que ele teve, né, ao assumir essa. Naturalmente Ló viveu no início da revelação. Ele naturalmente não lia o Salmo, né, como nós podemos ler. Mas quando chegamos no verso 2 do Salmo 1, ele vai fazer um contraste, né? Um contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo. Agora ele vai descrever como é que deve ser o justo ou o piedoso, como é que ele deve proceder. Ele diz aqui: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Li muitas vezes esse versículo, porque lá na frente ele vai dizer assim: e tudo quando fizer prosperará, né? Eu pensava assim, eu vou fazer isso, eu vou ler a lei do Senhor dia e noite, né? E aí eu lia muita Bíblia, lia muito, e mesmo assim eu achava que não prosperava como eu esperava, até que eu, olhando com mais cuidado para esse versículo, eu percebi que o X da questão aqui, o segredo desse versículo não está que medita dia e noite na palavra do Senhor, né? Porque a pessoa pode até meditar dia e noite na palavra do Senhor e não cumprir o propósito que está aí revelado nesse versículo aí, né? Então eu entendi que o segredo desse versículo está na primeira frase, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, o seu prazer está na lei do Senhor. Aí quando, por exemplo, a gente vai ler o Salmo 119, que é um salmo muito grande, eu acredito que tem 176 versículos. Todo o Salmo 119 é para exaltar a lei do Senhor, né? E várias vezes ali tem assim, que o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é meu prazer, né? É mais doce do que
o favo de mel, do que aquilo que goteja dos favos. E aí a gente vai entender o seguinte, que o ser humano foi feito por Deus para ter prazer. Então, não é propósito de Deus que o ser humano viva sem ter prazer. Ele tem que ter prazer, né? E o ser humano pode ter prazer em muitas coisas. Pode ter prazer em comer, né? Na verdade, nós comemos um alimento muito gostoso, né? É um prazer muito grande. Por isso nós corremos o risco até de exagerar e cair no pecado da glutonaria ou da gula, prejudicar a nossa saúde, por causa do prazer que está envolvido no ato de comer uma comida gostosa. Podemos ter prazer em muitas coisas, né? Eu não vou aqui enumerar, mas cada um sabe aí em que tem prazer. Por exemplo, as pessoas que ficam viciadas em drogas, elas ficam viciadas em drogas porque elas sentem prazer, e aquela necessidade de suprir o prazer que está na constituição do ser humano. Deus fez o ser humano para ele ter prazer, mas quando ele foca o seu prazer nas coisas erradas, que tem contraindicações, consequências, e aí ele se autodestrói. Então a pessoa, ela vai usar droga porque ela tem prazer em usar aquela droga. O alcoolismo, a pessoa, ela bebe porque ela sente prazer em beber. Então tem muitas coisas venenosas, inadequadas para o ser humano, que dão prazer, mas depois traz a destruição. Naturalmente nós devemos suprir a nossa necessidade de prazer nas coisas certas, naquelas coisas que Deus realmente determinou, né? Que não tem contraindicação, não tem consequências desagradáveis e destrutivas na nossa vida. Por exemplo, a leitura. Nem todo mundo gosta de ler, né? Até o povo brasileiro é tido como um povo que lê pouco. Mas eu mesmo, pessoalmente, eu lembro que eu sempre tive prazer em ler, né? Desde que eu era criança, muito pequeno, eu vivia procurando livro para ler, devorava, né? Até com assim, exagerando um pouco, até lista telefônica eu devorava, mas não havia livro na minha casa. E aí eu lembro que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo o meu desejo, o meu prazer por leitura. Hoje eu entendo que isso é um dom, né? Mas mesmo quem não tem um dom deve se esforçar, porque a palavra de Deus ela generaliza sobre isso, né? Então eu lembro que eu lia gibi, né? Quando eu era já ainda criança, talvez para adolescente, eu me viciei em gibi. Quanto prazer eu tinha nos gibis, apesar que o gibi não é só leitura, mas também tem as gravuras, as figuras. E depois teve uma época que eu me viciei em ler bolsilivros. Quantos bolsilivros eu li? Naturalmente eu era criança, não tinha critérios naquela leitura. Eu fui viciado também em fotonovela. Era fotonovela. Eu era viciado em fotonovelas até chegar à idade adulta, né? E aí os temas foram ficando mais sérios, as leituras mais densas, e eu sempre tive prazer em ler, mas tinha determinadas leituras que depois eu senti que Deus estava me avisando para eu não ler, porque elas, apesar de me darem prazer, mas estavam trazendo prejuízo à minha alma, né? E até que eu fui chegando, eu me tornei naturalmente crente, evangélico, né? E aí fui selecionando melhor. Até hoje, viu, não é luta, seleciono as minhas leituras. Então, a leitura, ela é um prazer, né? Prazer, dá um prazer. Não, talvez não para todos, mas também é uma questão de treinamento, né? E aqui o salmista está revelando que o homem bem-aventurado, ao não fazer aquelas coisas negativas, porém, a fonte do prazer dele é a lei do Senhor, né? O seu prazer é a lei do Senhor. Esse que é o segredo desse versículo, é esse aqui. O seu prazer é a lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
E o Salmo 119 vai repetir várias vezes essa expressão, né? A tua palavra, né, é doce ao meu paladar, né? Oh, quanto amo a tua lei. Davi dizia isso. Então, eu tenho vivido uma luta enorme, né? E, meu Deus, tem época da minha vida que eu já senti tanto prazer em ler. Parece que o Espírito Santo, ele iluminava o texto. Já outras épocas já não conseguia tanto prazer, mas avançava na autodisciplina da leitura. Mas todavia, sabendo eu agora que realmente o segredo, um dos segredos pelo menos, né, para que nós sejamos bem-aventurados, é que a fonte do nosso prazer seja a lei do Senhor. Eu lembro até uma ilustração que eu vi, em que alguém, era sobre judeus, né, diz que um velho rabino foi consultado por um jovem rabino, e o jovem rabino perguntou ao velho rabino: eu posso estudar filosofia grega? E aí o velho rabino disse: você pode, desde que você encontre um tempo que não seja nem dia nem noite. Porque diz aqui: e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então seria uma dedicação exclusiva, né? Essa questão o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque se a pessoa meditar dia e noite na palavra do Senhor sem ter prazer nisso, apenas como um ato de autodisciplina, se impondo a qualquer custo, não cumpre o propósito, né? Não cumpre o princípio, e portanto pode ser que a pessoa não receba os benefícios que ela receberia se ela conseguisse ter o seu prazer na lei do Senhor. Naturalmente é uma batalha, né? Eu vivo nessa batalha, uma luta para ter prazer na lei do Senhor. Às vezes tenho, eu vivo comprando livros e vou à livraria e vejo tantos livros bons e compro muitos livros, mas depois tem um livro que eu não leio, porque eu percebo que aquilo não vai contribuir para esse propósito. Já houve ocasiões em que eu comprei o livro na livraria, quando cheguei em casa, comecei a ler, eu tive que tocar fogo, queimar o livro, porque eu senti que o Espírito Santo estava me repreendendo, né, por dar leitura inadequada. Então, mas o Saltério Hebraico, que é um livro de poesia hebraica, que é o inário dos judeus, né? Todavia, o seu conteúdo essencialmente é a profecia, porque os levitas eram profetas, Davi era profeta, Salomão escreveu o Salmo, acho que é o Salmo 90, foi Salomão, foi Moisés, agora eu estou lembrado, acho que foi Moisés, foi Moisés, viveu 120 anos. Então, o seu prazer está na lei do Senhor, né? E na sua lei medita de dia e de noite. E eu vejo que isso é um grande desafio hoje, porque nós estamos numa sociedade que tem muita distração, tem muito entretenimento. Se nós não nos autodisciplinarmos, podemos passar o dia todo sem ler a Bíblia, né, sem meditar na lei do Senhor, e pior ainda, em ter prazer, né? Eu tenho um prazer na lei do Senhor. Esse é um desafio para cada um tomar para si, para ser bem-aventurado. Aí ele diz aqui as consequências dessa pessoa cujo prazer está na lei do Senhor e que medita dia e noite, né, na palavra do Senhor, na sua lei. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. No seu tempo, aqui está no seu tempo, né? E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Já pensou nisso aí? Tudo quanto fizer prosperará. Eu lembro aqui de George Miller, né? George Miller era inglês, ele construiu os orfanatos em Bristol. Eu li muitas coisas sobre George Miller, tem a biografia, tem a autobiografia de George Miller. E de vez em quando eu me lembro dele, porque George Miller, ele diz assim, que ele na verdade ele era um homem muito culto,
E quando ele se converteu mesmo, logo ele percebeu que ele teria que ler somente a Bíblia. E aí ele disse: quando eu era jovem, imaturo, ao lado da Bíblia eu lia outros livros, mas depois eu passei a ler só a Bíblia. Ele só lia a Bíblia. Eu realmente confesso que eu não consigo ler só a Bíblia, né? Mas luto para me disciplinar para ler todo dia e balancear a minha dieta da leitura da Bíblia com a leitura de outros temas, né? Mas respeita a posição de George Miller, que eu sei que na medida que você se alimenta da Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é sobrenatural, naturalmente um poder sobrenatural começa a se acumular dentro de você. Aliás, recentemente eu percebi que veio na minha mente a expressão de que está cheio da palavra, é a mesma coisa que está cheio do Espírito. Colossenses 3,16, Paulo diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente. Aí ele vai dizer, falando entre vós de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E aí, isso aí está cheio da palavra, né? E Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, né? Aí ele vai dizer a mesma coisa, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. As mesmas consequências de estar cheio do Espírito em Efésios 5 são as mesmas consequências de estar cheio da palavra em Colossenses 3,16. Então, estar cheio do Espírito e estar cheio da palavra são praticamente a mesma coisa. E aí ninguém venha, por exemplo, se equivocar e dizer assim: ah, mas a palavra mata, o Espírito vivifica. Aí não é a palavra que mata, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Não é a palavra, né? A palavra, ela é Espírito. Jesus disse: a palavra que eu vos disse são Espírito e são vida. A palavra é Espírito, a palavra é vida. Eu lembro até do pastor lá da Coreia do Sul, Ko Young-cho, que falava muito sobre essa questão da palavra rema, né? Nunca mais ouvi falar disso, mas ficou aquele ensinamento da palavra rema, a palavra energizada pelo Espírito Santo, da palavra com poder inerente. Naturalmente, essa palavra ela é energizada pelo Espírito Santo. Então, o Salmo, esse Salmo, ele compara essa pessoa que tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele compara a essa árvore, né, que foi plantada junto aos ribeiros d'água. Nós sabemos que as árvores plantadas junto a ribeiro de águas, as raízes se aprofundam para se alimentar, pelo menos de beber a água, né, através das raízes. É interessante que as árvores se alimentam pelas raízes, e bebem água pelas raízes, e respiram pelas folhas. E tem uma série de processos aí químicos que Deus fez, mas que ela, independente das condições em que ela esteja na terra, mas as suas raízes alcançando o ribeiro d'água, as folhas dela ficam verdes, né? As folhas não cairão. Tem um outro texto lá em Jeremias 17 que vai dizer que a sua folha fica verde. Aqui as suas folhas não cairão, nesse caso aqui. Isso por causa da água, né, que as raízes estão alcançando, e da vida, alimento. E aí ele diz que a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ela tem essa mesma experiência, né, de que ela terá uma vida saudável. Aqui eu creio que tanto espiritualmente, eu acredito que até psicologicamente, que a alma, a palavra de Deus, ela é terapêutica, logoterapia pela palavra, né? E até mesmo no corpo, né? O Provérbios vai falar que é saúde para os teus ossos, né? A palavra de Deus, né?
Até mesmo para o nosso corpo, eu acredito que a palavra, a pessoa que se enche da palavra, ela traz saúde para a sua vida física. E aí vamos continuar aqui o Salmo que diz assim: não são assim os ímpios. Ele volta agora a falar dos ímpios, né? Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Como a moinha que o vento espalha. A moinha é a casca do arroz, a casca do milho, né? Que é moído, e aí o vento leva aquela casca, né? Deixa só realmente o grão. Eu não sei como é que é a questão da soja, que eu nunca vi o cultivo da soja, mas o que eu vi realmente foi o cultivo de feijão, de arroz, de milho, e participei disso. Então, são como a palha que o vento espalha. Espalha e palha, né? Por isso que aqui está assim: a moinha que o vento espalha, mas na nossa linguagem aqui, o que é a palha que o vento leva mesmo, né? Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É uma coisa assim que não é boa para o ímpio, né? Porque o que ele está colocando aqui é que aquele que não pratica isso, né, assim, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quem não faz isso está praticamente ou quase sendo colocado na categoria de ímpio, né? E aí ele fala aqui sobre o juízo. Esse juízo aqui não sabemos se é o juízo final, né? No dia do juízo final, que vai ter o tribunal, seja o tribunal de Cristo, seja o tribunal de Deus lá no final. Mas ele disse: os ímpios não subsistirão no juízo. Ou pode ser um juízo temporal, né? Deus, ele visita o homem com juízo temporal, hoje mesmo, aqui e agora, quando ele quer, né? Tem pessoas que praticam impiedade, maldade e injustiça na terra a vida toda, parece que nenhum mal lhe acontece. Outros são ceifados antes da hora. Mas sabemos pela Bíblia que Deus, ele traz o homem a juízo, tanto hoje como no dia final, tá? Então, tem até um versículo que diz: os ímpios são ceifados cedo da face da terra. Então ele diz aí: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos, quando falamos a congregação dos justos, literalmente é a igreja, né? O justo deveria ser a igreja, pelo menos. Deveria ser, né? Porque quem pratica a justiça é justo. E os ímpios não subsistirão, não sobreviverão, né, na congregação dos justos. Porque a congregação dos justos está aí, mas os ímpios podem se infiltrar lá. Geralmente se infiltram. Aliás, eu creio que Satanás, ele que infiltra, né? A gente pensando na questão da Guerra Fria, quando a questão da espionagem, ela foi muito utilizada, agente duplo, até hoje são muito famosos as agências de espionagem, cada qual espionando para sua nação. Mas isso aí o homem ele aprendeu essas coisas, vamos dizer assim. Eu creio que foi Deus que foi a origem de tudo, né? Só que Satanás é o imitador de Deus. Então Satanás sabe muito bem quais são os princípios espirituais, e ele infiltra os seus na congregação dos justos. Aí está aí, né? Na congregação dos justos, ele infiltra os seus espiões, ele infiltra os seus agentes na congregação dos justos. E a coisa acontece de tal maneira que nem até a pessoa mesmo que foi infiltrada, nem ela mesma sabe que ela é um agente do mal no meio da congregação dos justos, porque ela foi manipulada pelo poder das trevas. Ela até acredita que ela é um justo, né? Embora, se observar bem, as suas obras, elas não são condizentes com a situação do justo, da justiça, né? Por isso que Jesus disse que pelos frutos conhecereis. Aí já usa novamente a figura da árvore como comparação. Aí ele diz aí, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
O Senhor conhece o caminho dos justos. Eu percebo que Deus, gosto sempre de lembrar, né, daquele versículo assim: os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. Eu creio que é Provérbio 15:3. Tem um outro versículo que fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, nos conforta saber que os olhos do Senhor estão sobre os justos, quer dizer, dia e noite. O guarda de Israel não dorme, né? Nem cochila. Deus não dorme, dia e noite Ele está olhando para nós, Ele está perto. Mas quando diz atentos ao seu clamor, ao clamor do justo, é por isso que o justo precisa clamar, né? Porque uma das leis espirituais é que se nós não pedirmos, né, nada tendes porque não pedis. Pedis não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E aí ele diz aí, né? Porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Isso parece refletir, ecoar João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre apresenta os dois lados da moeda, né? Ou perecer, ou ter a vida eterna. Ou então quando ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então Deus coloca sempre os dois lados da moeda, né? Se a pessoa crê, né, e aí vem que crer e obedecer, às vezes são sinônimos, ela é salva, né? Ela não vai perecer, tem a vida eterna. Agora, se ela não crer e não obedecer, Deus não esconde as consequências, que ela vai perecer, né? Por isso que aqui diz: o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que nós podemos concluir é que Deus está colocando de nós aquela velha história, né? Os dois caminhos: o caminho da impiedade e o caminho da justiça. Foi a escolha que Ele colocou para Israel, né? Ele diz até assim: coloco diante de vós a vida e a morte. Vocês que escolhem, se você escolher. Mas Ele dá a dica, né? Escolhe a vida para que vivas. E então, nisso aí é que fica a questão de crer ou não crer, porque muita gente parece que não crê naquilo que a Bíblia diz, né? Aliás, acho que muita gente nem conhece o que a Bíblia diz. Se conhece, às vezes conhece de maneira superficial e não observa os detalhes. Mas é necessário crer. E aí eu acredito que o livro de Salmos, que é um livro enorme, né? Um livro grande, naturalmente cheio de revelações, é muito citado no Novo Testamento. Nós devemos dar ouvidos a essa palavra, né? Devemos perguntar a nós mesmos: será que eu sou ímpio ou eu sou justo? Eu estou percorrendo o caminho dos ímpios ou o caminho da justiça? E aí essa dica que ele dá aqui, que eu acho que é central, é: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então depende de nós lutar, né, para fazer isso, né, para ter prazer na lei de Deus. Quando eu percebo que uma leitura da Bíblia está se tornando monótona, como a construção do tabernáculo, a construção do templo, aqueles detalhes tão cansativos, algumas genealogias intermináveis que tem tanto nome difícil, mas muitas vezes eu me trancava num quarto e pegava a genealogia do Antigo Testamento, começava a falar em voz alta, lendo bem rápido, fazendo treinamento para a locução verbal, treinamento de oratória, né, com nomes hebraicos, pronunciando bem rápido. Mas tem hora que eu digo: rapaz, isso aqui não está me inspirando muito, eu vou lá ler uma história dos reis, né? Eu vou ler a história de Davi, né, de Samuel, de Saul. Eu vou ler a história do livro de Juízes. Eu vou ler a história, aquelas histórias da rainha de Sabá. E aí quanto prazer a gente tem, né?
Ou então eu vou pegar o livro de um profeta, eu vou ler essa história do profeta. Se você não está sentindo prazer numa parte da Bíblia, pula para outra, né? Até você sentir prazer, vai ler a história de Ruth, que é tão pequena, um livrozinho pequeno de 4 capítulos, muito cheio de emoção, parece uma novela, dá para fazer uma novela. Mas o certo é, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Aí não adianta pensar, eu leio a Bíblia, não entendo nada, não dá mais vontade de ler. Pois é, mas se você, como alguém já disse, né? Se você não tem vontade de ler a Bíblia, leia até ter vontade, né? Se você não tem prazer em ler a Bíblia, leia até achar prazer, né? Não entregue os pontos, porque disso depende da sua felicidade. Amém.